Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Pastor, então o que precisa ser mudado? Eu vou separar? Não, você tem que separar daquilo que não te faz bem. É o que? É o seu temperamento? Então fala, Deus, muda meu temperamento, muda o meu humor, muda o meu jeito. Você precisa pedir para Deus te mudar. Agora, pastor, está falando da tribo de Benjamim, deles desapegarem daquilo que era mal. É que às vezes nós precisamos desapegar de coisas que fazem mal a nós mesmos. Enquanto nós não desapegarmos, vai ficar difícil. Vai ficar difícil a caminhada com Cristo quando você andar e você sentir que há um peso com você, algo que não te faz bem. Vamos para Hebreus, no capítulo 12, finalzinho da Bíblia, livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o quê? Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Para você correr bem, se você andar com um pacote de açúcar, de arroz nas suas costas, você vai correr com facilidade ou com mais dificuldade? Mais dificuldade. Agora, se você anda já com aquele tênis todo projetado para corrida, uma roupa leve, tem um lugar fácil para você correr, aí você vai embora. As coisas ficam mais fáceis. A Bíblia, quando diz para a gente deixar de lado todo embaraço, às vezes não é um pecado em si, mas é o embaraço, algo que não faz bem, algo que não acrescenta. E deixar também todo pecado. É claro que você não vai conseguir correr uma carreira apegado com aquilo que não presta. Ah, pastor, mas eu nasci desse jeito, eu cresci assim, tem até uma musiquinha, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você é assim. Enfim, agora aquele que nasce de novo é nova criatura. Ah, eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito mesmo, e é assim que eu vou ser. Não, se você é nova criatura, você é nascido de novo. Você nasce de novo, nasce um novo José, nasce uma nova Maria, nasce um novo João, nasce uma nova Maria, nasce outra pessoa. Mas você precisa, para que venha nascer, desapegar daquilo que não faz bem, desapegar daquilo que não presta. Filipenses, abra sua Bíblia, livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. Um pouquinho para trás, no versículo 8. Encontraram? Se não, pede ajuda aí, estão os obreiros. Tem aqui a obreira, tem ali também a irmã Marlene. Dá uma força para vocês. No verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, é para você estar apegado com o quê? Com coisas boas, com coisas que vão acrescentar. Se há algum louvor nisso pensai. Agora, pessoas que não vivem com a vida travada, porque estão carregando um peso, estão carregando um fardo que não era para carregar. Estão fazendo algo que sabe que está desagradando a Deus, só que ela não consegue se desapegar daquilo. Eu conversava com a minha noiva tempos atrás, e a gente falava sobre amizades que acrescentam, sobre amizades que nos levam para frente, que trazem para a gente algum proveito. E ali ela falou, será que essas amizades que nós costumamos ter, conversar, realmente acrescentam para a nossa vida? Ministerial, espiritual, traz para a gente algum proveito? Isso me fez pensar. Não é que agora vou deixar de lado, não. O que nós queremos dizer é que às vezes há pessoas que estão do nosso lado, que não estão servindo para a gente, para o nosso crescimento. Você vê que Benjamim comprou a briga de homens perversos, de homens maus. Agora eu quero ir com você lá para o livro de Josué. Você já vai até entender a história, mas eu quero ler com você Josué no capítulo 7. Vamos voltar lá no começo, vamos passear um pouco na Bíblia hoje. Josué no capítulo 7. Eu lembro uma história também, eu era pequeno, e essa história eu presenciei. Um marido, casado obviamente, com 2 filhos, e esse homem,
ele tinha o seu, como posso dizer, o momento dele de lazer, o momento dele onde ele ficava à vontade, ficava tranquilo, chegava do trabalho, já ia para frente da televisão, pegava o videogame e ficava jogando. É uma coisa ruim? Não, desde que não prejudique o outro lado. Só que nesse caso estava prejudicando o quê? O casamento dele, porque a esposa chegava, ele ficava ali, virava a noite, estava ali, o prato de comida vinha ali, ficava ali o tempo todo. Isso foi desgastando, até que abriu uma brecha e o casamento acabou. Era uma coisa ruim? Não, era um momento de lazer, só que precisava dosar. Ele não soube desapegar daquilo. E o que aconteceu? A tragédia veio no casamento. Há homens também que ficam fissurados. Não, eu tenho que jogar futebol toda sexta. Mas, poxa, qual o tempo que você tem com as crianças? Qual o tempo que você tem com a sua família? Se isso servir de embaraço para você, precisa tirar. Às vezes no serviço, a pessoa é aquela que o horário de chegar é 7, ela sempre chega às 7h12, 7h13, 7h14. O quê? Dá para chegar mais cedo um pouquinho? Dá. Às vezes é uma mania, é um hábito que precisa ser mudado. Quando ela desapegar disso, ela vai ser vista com mais seriedade no serviço, e a promoção, quando vier, falar, não, aquela pessoa é pontual. Toda empresa para contratar gosta, quer, necessita de pessoas pontuais. Porque quando você não é pontual, você está roubando hora de alguém. Você está matando o tempo, você não está sendo produtivo. E a pessoa que não é produtiva, ela não cresce. Josué capítulo 7, no versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo derreteu, e tornou como água. Então aqui, Israel, o Acã, ele pega do anátema, pegou de uma maldição e levou para dentro da tribo. Quando eles foram para a guerra, perderam a guerra. Por quê? Porque havia um pecado no meio deles. Você já sabe o desenvolver da história, desenrolar da história. Israel só venceu quando aquele anátema, quando aquilo foi tirado. Só que o Acã, ele não tinha se arrependido. Quando começaram a vasculhar, ver onde que estava do anátema, onde que haviam pegado o que haviam feito eles perderam a batalha, o Acã ficou quieto. Quando chegou até ele, aí sim ele falou, mas aí já era tarde demais. Quando o Acã, toda a sua família, o anátema foi destruído, Israel foi lá e venceu a batalha. Para você vencer a batalha, você precisa tirar tudo aquilo que pode te destruir. Ah, pastor, eu tenho um comércio, eu vendo coisa que é ilícita, e parece que as coisas não vai, precisa arrancar. Pastor, eu estou casado, só que eu não estou assim bem casado, né? Eu só estou junto, porque se eu casar no papel, eu vou perder o dinheiro que eu recebo. Precisa tirar aquilo que não presta, senão você não vai ser bem sucedido, senão a prosperidade não estará na sua vida. Pastor, o que aconteceu então com Benjamim? Com a tribo de Benjamim, quando eles decidiram comprar a briga daqueles homens? Vamos voltar para Juízes, para frente um pouco, Juízes capítulo 20. No versículo 42, Juízes capítulo 20, no versículo 42 diz assim. Vamos no versículo 41. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os da cidade os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim, e o seguiram à vontade, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o sol nascente. A tribo de Benjamim foi dizimada aqui neste momento. Quase que ela é exterminada por completo. Isso trouxe depois um grande choro diante das tribos de Israel, porque era o irmão deles. Só que foi a decisão de Benjamim que permitiu que esse mal tocasse, que acontecesse. E a Bíblia diz, Israel foi como se fossem um só homem, e pisaram à vontade na tribo de Benjamim. Isso poderia ter sido evitado. Se aqueles homens dissessem, não, esses daqui foram os que causaram mal, então assim como os homens de Israel fizeram com Acã, tiraram o que não prestava, e depois venceram,
Para você vencer, tem que tirar tudo aquilo que não presta, irmão. Isso em toda a área da sua vida, até espiritual. Até espiritual você precisa. Às vezes é um sentimento que você tem dentro de você destrutivo contra uma pessoa. Depois, o próprio Jesus, ele declara algo muito importante que às vezes nós não entendemos. Quando nós temos uma pendência com alguém, com algum amigo, esse mal é só para nós que faz. Esse mal é causado apenas para a gente. Ah, pastor, mas eu não gosto do Joãozinho, mas eu vou aqui fazer o melhor para o senhor. Está errado. Você precisa também fazer o melhor para o Joãozinho, não ter mágoa dele. É diferente de ter que ficar andando, ficar com amizade, ficar indo para um lugar, para o outro. É amar, interceder, pedir para que Deus o abençoe. E é um assunto assim tão espiritual, quando você quer fazer algo por Deus que você não faz para o seu irmão, que Deus manda você nem fazer. Como assim? Você tem uma oferta, vai trazer no altar, mas você lembrou que tem uma pendência com alguém? Deixa a oferta aqui, vai lá, faz as pazes, depois vem e ofereça a oferta. Em outras palavras, Deus está dizendo, não venha querer me agradar, fazer algo por mim, sendo que para os meus você não está fazendo. Às vezes a pessoa diz, mas esse mal, pastor, é só dentro de mim, é uma inveja que eu tenho, que essa pessoa não poderia prosperar do jeito que está prosperando. Não, é o mal que você está causando para você mesmo. Vamos lá para o livro de Marcos, precisamos correr, o tempo já está acabando. Marcos, vamos pegar sempre um exemplo de Jesus, eu gosto sempre de dar um exemplo de Jesus, de algo que ele fez para nos dar um entendimento na mensagem. Diz assim, no versículo 22, Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e chegaram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se viu alguma coisa. Então você vê aqui esse milagre. Esse milagre é um pouco diferente. Jesus, ele tira aquele cego que estava na aldeia, cospe nos olhos e pergunta se está vendo alguma coisa. Eu vejo pessoas como árvores. E aqui, nessa passagem, o que ele fez? Tornou a colocar as mãos ali, nos olhos, e ele começou a enxergar. Só que olha o versículo 26. E mandou para a sua casa, dizendo o quê? Alguém abriu a Bíblia? Dizendo o quê? Não entres na aldeia. Então ele tira aquele homem da aldeia, realiza a cura, fala, vai para sua casa, mas não passa pela aldeia. O que tinha naquela aldeia? A Bíblia não conta. A gente não pode também ficar inventando, só que a gente pode parar para analisar. Será que era uma incredulidade naquele povo? Será que era uma zombaria que eles tinham? Será que era uma idolatria que aquele povo tinha? Afinal, Jesus falou, vai e não entres, não passe pela aldeia. Porque ali naquela aldeia poderia ter algo que fizesse com que ele perdesse a visão novamente. Poderia ter algo que iria fazer com que ele perdesse a visão que o próprio Jesus havia restituído. Para você manter a sua visão, você precisa desapegar da aldeia. Como assim, pastor? De coisas. Desapega. Tem até um site aí chamado OLX, desapega. Diga, desapega. Pode falar comigo, desapega. E gente, desapega não está virando em nada. Olhe para o seu irmão, aí fica mais fácil, porque aí você fala com mais vontade. Fala, desapega, meu irmão. Tem que desapegar daquilo que não presta. Tem que desapegar daquilo que não te faz bem. Quando você pega uma gripe, você quer desapegar dela rápido, né? Mas às vezes são coisas que não são tão ruins como a gripe. Você até gosta. Até gosta, mas e deixa ali. Aquilo pode fazer você perder a sua visão e afastar você da prosperidade. Para encerrar, Números capítulo 33. Nós encerramos a nossa mensagem. Números, no capítulo 33, no versículo 55. Tem muito cristão precisando desapegar. Desapega. Quando há mudança em casa, quando há mudança, você sai de uma casa, vai para outra, muita coisa fica para trás, não fica? Não precisa desapegar? A casa depois não fica melhor? Um ambiente mais limpo, mais tranquilo, mais saudável, com menos poluição visual, não fica melhor? Na nossa vida é a mesma coisa. Tudo que acontece, a gente tem que trazer para falar, não, poxa, eu preciso desapegar de algumas coisas que não estão me fazendo bem. Versículo 55 de Números 33. Mas
se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Ou seja, se vocês não exterminar esses moradores de Canaã, a terra que vocês entrar, esse povo será um problema para vocês. Para você ser bem sucedido na vida financeira, você precisa de se desapegar de coisinhas que vêm junto com você há muito tempo. Tem pessoas que não conseguem se relacionar porque ela tem um jeito difícil. Esses dias eu entrei no metrô junto com a minha noiva. Sabe quando você entra assim no metrô e tem aqueles 3 lugares? Eu olhei para ela, a gente sentou. Uma mulher sentou no meio. Aí eu fiquei de um lado, ela do outro. Eu virei para a mulher e falei: a senhora, né, quer trocar de lugar comigo ou com ela? A gente é noivo, né? Ela olhou, nem respondeu nada. Falei: desculpa aí. Ela virou e negou: não. Nem falou, só respondeu não. Aí quando eu saí, eu comentei com ela: uma pessoa assim é difícil se dar bem na área dos relacionamentos, que é uma pessoa que às vezes falta alguma coisa, ele está faltando, né? Não sei o que posso dizer, às vezes estava com fome também, a gente não sabe, né? E o temperamento já fica difícil. E uma coisa que nós precisamos ter dentro de nós, eu me lembro no meu noivado aqui que eu fiz, e a Sara, minha noiva, ela falou algo importante. A gente até brinca, ela fala que eu fico zombando, mas não é não. Ela está ali no fundo, está assistindo também. E ela diz: nós precisamos de pessoas que nos levem para frente, para o alto, para cima. Assim na nossa vida nós precisamos também. Aquilo que nos leva para baixo, nós precisamos desapegar, porque nós não precisamos. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Se coloque de pé. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.